Acharam, irmãos, capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, versículo 37 a seguir. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, cumpriu-se-lhes o coração, ou compurgiu-se os corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas. Querido Jesus, estou aqui, Pai divino, neste lugar que Tu preparaste para nós, nesta cidade. Oh Deus meu, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço a Ti força e graça para mim, Senhor, ouvir a Tua voz nesta noite e transmitir a Tua palavra aos meus queridos irmãos. Ajuda cada um de nós, Senhor, a ter em nossa mente, em nosso coração, a sensibilidade de ouvir a Tua voz e guardar conosco o Teu conselho, Jesus, pois nós precisamos do Teu conselho. É no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém. Sente, amados irmãos. Nós temos notando, sentindo a falta de muitos irmãos que viajaram a Curitiba, e alguns deles eu perguntei: ei, você vai no culto hoje? Eles só olhavam para mim, e claro que não veio, porque eu não fiquei para o culto da tarde, eu vim embora, né? Saí de lá 1h10, quando eram 3:45 da tarde, eu já estava lá dentro de casa. Então eu vim bem, graças a Deus. Fui bem e vim bem. Foram 4 viagens, 2 de ida, 2 de volta nessa convenção, e pela misericórdia de Deus, muito bem. Uma vez a Esther foi junto, primeira, no domingo passado, hoje faz 8 dias, e as demais eu fui só, porque eu já fui ontem de madrugada. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor nos tem renovado as forças. Isso é muito bom, irmãos, quando nós nos sentimos renovados. Às vezes nós ficamos reclamando que somos velhos e tantas coisas mais, mas nós precisamos, se sentimos o nosso corpo com saúde, irmãos, precisamos glorificar a Deus. Depois da mensagem, nós vamos orar pelos enfermos, e nós vamos ungir com óleo nessa noite quem está realmente enfermo. Será que as promessas não estão mais em evidência, irmãos, nos nossos dias? Claro que estamos, irmãos. Colocar a mão sobre os enfermos, ungir com óleo aquele que realmente está enfermo. Não vem aqui com uma simples dorzinha de cabeça, coisas pequenas, mas doente. Viu que o irmão Pedro fala aqui? Quem não vê que ele está doente? E há tempo já ele vem doente. Mas Jesus pode curá-lo nesta noite, dar um pulmão novo para ele. Não é verdade, irmãos? O Senhor sabe como lidar com essas coisas, e nós precisamos ter essa confiança no Senhor. A audiência com Ele nós marcamos no dia em que aceitamos Ele como Salvador. Nós passamos a ser servos dEle. Então um Senhor, e aliás Jesus disse que nós somos mais do que servos. Aqueles que são bem chegados, Ele chamou de amigo. Eu nem chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque sempre vão estar comigo.
não é? Sempre vão estar comigo, ainda que mesmo depois de ter declarado isso no capítulo 15 de João, ele teve decepções com alguns dos seus apóstolos, decepções, que perguntavam: mostra-nos o caminho, mas quando vai ser isto? Tu não deve estar falando dessas coisas, né, porque vai ficar ruim para nós. No caso de Pedro negando a ele, teve dificuldade com amigos, mas o amor de Deus é tão glorioso, irmãos, que prossegue na vida. Ele sabe, o Senhor Deus conhece que nós, amigos dele, fraquejamos também, podemos tropeçar também, mas ele sempre está disposto diante de alguém arrependido. A convenção foi muito maravilhosa, irmãos, depois de quase 2 anos que nós não estávamos reunidos com todo, nem todos vieram, claro, mas uma multidão assim que encheu todo o templo, e a gente sabe que não é fácil nesse tempo, né? Muita gente, tudo muito bem organizado. Se alguém está sem ir em Curitiba há 6 meses, há 1 ano, vai estranhar tudo lá, o que foi feito em construção. O povo de Deus, irmão, continua servindo o Senhor do mesmo jeito. Eu não vou dizer que vai estranhar porque o povo mudou o jeito de ser. Não, a igreja de Cristo não muda, ela continua a mesma coisa, a mesma aparência, a mesma alegria, não é? Claro que esta pandemia dá um baque nas pessoas, parece que ficaram menos fervorosos. Mas cadê o fervor dos nossos cultos, irmãos? Daquela glorificação que lá da rua, não precisa desligar o carro, você já ouvia o barulho de glória a Deus e aleluia, buscando o Senhor, né? Aquela oração que não é de um solitário que se joga num canto e começa a falar sozinho, mas de alguém que está sozinho sim, mas falando com seu amigo, clamando e gemendo diante dele, e o Espírito Santo junto a ele. Parece que isso está ficando rareando no nosso meio, e não pode, irmãos. Nós temos que nos despertar, ser avivados, porque Jesus continua no mesmo, ele não muda de forma alguma, não é? Então estava muito gloriosa, irmãos, a convenção. Muitos irmãos sempre demonstraram o desejo de vir nos conhecer, não é? De conversar com a gente mais tempo, mas não tem como você conversar com todo mundo, é muita gente. Tivemos bons momentos de reunião, tudo que foi tratado foi de glorificação a Deus. Nós estamos muito gratos a Deus, irmãos, porque mesmo desse tempo difícil, a igreja cresceu. A igreja cresceu em tudo, em número, em arrecadação, em construção. Foram aplicados em grandes construções, em reformas, né? Em tudo isso. Vocês nem imaginam, irmãos, o efeito que fez aquele presente que a igreja mandou para a igreja na África, aquela máquina de abrir poços. Ela está se autossustentando, já deram com o dinheiro que ganharam com ela, porque trabalham para outros também, e compraram um caminhão para transportá-la, e esse caminhão já serve para transportar pessoas, porque lá anda-se em cima de caminhão, não é? E o pastor Nelson nos contando, e a gente fica maravilhado. E aqui também nós ajudamos, lembra, irmãos? Sim. E foi muito bom. Irmão, talvez você possa dizer assim: eu ouvi essa frase na convenção. Nós podemos chegar um tempo de dizer assim: eu venho contribuindo com a obra do Senhor, mas nunca fui abençoado, não recebi nada, continuo no mesmo nível. Mas não esqueça que você está abençoando outro está sendo abençoado por você. Você não é abençoado, mas o outro é abençoado. E aquele que recebe de ti, abençoa outros. Isso é Deus, irmãos, isso é ofertar para Deus, sem estar interessado em murmuração, em ouvir qualquer coisa. Ninguém é obrigado, irmãos.
há nada, mas eu faço isso com todo prazer. E eu sei que os irmãos aqui, a grande maioria, fazem com prazer. Quando você ouve, escuta um relatório desse, irmãos, a administração da igreja, cuidando com um problema que podem surgir amanhã ou depois, com receita, com tudo isso, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem olhado, você pode ficar tranquilo, tudo bem administrado, a gente fica feliz. Eu fico contente, irmãos. Não precisa estar lá uma banca de advogado para estar defendendo. Não precisamos estar pensando em eleger uma bancada municipal, estadual ou federal para ajudar lá a ser aprovado um projeto que dê isenção para as igrejas, que perdoe dívida de igreja. Se cuidar, irmãos, se cuidar, nós não cometemos nenhum deslize, não. Então oramos, irmãos, por aqueles queridos irmãos, santos irmãos que estão lá dentro daqueles escritórios, cuidando nesta obra, que é a obra de Deus também. Orem por eles, homens sinceros, para que o Senhor continue nos ajudando em tudo, irmãos. Não adianta nós estar oferecendo, irmãos, o melhor para a humanidade, a mensagem do santo evangelho de Cristo, se por trás de nós tem coisas que não estão corretas diante das leis do nosso país. Nós precisamos ser corretos em tudo. Às vezes tropeça-se, às vezes pode ser pego de surpresa, coisas que não se sabia, mas fazer isso, irmãos, querendo esconder, querendo fugir da lei, daí não. Nós precisamos ser corretos, para que o Deus do céu seja glorificado na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não precisava estar falando isso para os irmãos, mas nós pertencemos também a uma organização, irmãos. É a igreja de Cristo, sim, mas nós pertencemos a uma organização que nos dá esse sustento, ou essa sustentação de poder ter esta segurança nos nossos dízimos, nossas ofertas, nossa confiança, não é? Porque o que se mais vê hoje, irmãos, é gente chamando pastor de ladrão. Pastor de ladrão, isso está cheio nas redes sociais, e ninguém está a escape disso, não é? Mesmo eu que nunca usei nada que é da igreja, nós aqui nunca, graças a Deus, não precisamos, mas se um dia precisar, eu vou deixar de ser abençoado pelos meus irmãos? Se um dia eu precisar pão, e vocês tiverem que me abençoar, eu vou rejeitar o pão que vocês vão me dar? Não, irmãos, eu não posso. Se um dia eu não tiver para botar combustível, espero que nunca aconteça, mas coisas assim, eu espero viver, irmãos, eu espero andar ainda, fazendo a obra de Deus, e vou rejeitar a bênção que os irmãos querem me dar? É um dinheiro abençoado, é uma oferta abençoada, você orou, você jejuou, você consagrou para o Senhor, não é verdade, irmãos? Então nós podemos, irmãos, ficar tranquilos, que nós possamos sempre estar ajudando os nossos irmãos em todo o país. Você que não é contribuinte, faça isso, deixe nas mãos de quem administra e fica tranquilo em nome de Jesus. Vamos ler um pouco, vamos olhar um pouquinho para a palavra lida, irmãos, e não quero segurar os irmãos muito tempo aqui. Ontem eu vi o culto, irmãos, com muita gente, muitos louvores, mas tudo rápido, e o culto termina na hora certa. Lá eles terminam o culto 8h40, mas ontem passou um pouquinho, foi 9h05. Muita gente, todo mundo cantou, todo mundo louvou, e todo mundo saiu alegre para casa, não é? Porque é rápido, ver, não tem, aqui claro, não tem muita gente para cantar, a gente vai levando, mais devagar, mas numa festividade como aquela, não é? Tem que ser rápido. Então, irmãos, tudo, desde a alimentação, voltar um pouquinho a falar sobre lá, desde a alimentação, a mudança que fizeram, assim, no jeito de ser as coisas, tudo mudou, irmãos, para o melhor, na administração, e eu estou muito satisfeito
pela misericórdia do Senhor, irmãos, quando a gente vê essas coisas com os olhos da gente. Pergunte para os irmãos que vêm de lá, que foram para lá e estão voltando. Pergunte para eles. É impossível, irmãos, não glorificar a Deus por tudo que tem acontecido entre nós. E aqui também o Senhor tem nos abençoado grandemente, irmãos, não é? Deus tem nos abençoado, nada tem nos faltado. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, desde que ele aceitou o Cristo, o desafio, porque não foi por acaso, irmãos, que Pedro foi escolhido. Não foi assim porque não tinha outro, não foi por acaso que Jesus foi lá para o mar da Galileia escolher pescadores, Pedro, Tiago, João, André. Não foi por acaso que os outros foram escolhidos, não, eram pessoas que tinham uma esperança no coração. Eles tinham as profecias do Velho Testamento, não em evidência, mas esperando que isso viesse a acontecer, que viesse se cumprir. Eles criam nisso, tinham confiança. Quantas vezes que os apóstolos citaram, assim diz as Escrituras? Quantas vezes que o próprio Jesus disse: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do vosso interior. Vocês beberão da água que eu lhes der, e também de vós mesmo vai jorrar água, esta fonte viva. Nós precisamos, irmãos, ser esta fonte viva. Diz que não tem fontes que não tem mais água. Que tristeza, irmãos, alguém ir estar com sede no meio do mato, como eu já procurei água no mato, não é? Tem uma grota, um grotão lá, vamos ver se nós vamos achar água lá. E chega lá, às vezes estava correndo água sobre as pedras, água fresca. Você pegava uma folha de caeté, dobrava ela, fazia uma conchinha e tomava água, ou tomava com a mão, jogava com a mão na boca. Mas outras vezes era uma seca terrível, a gente precisava cavar um pouco, arrancar umas pedras, esperar um pouco, porque a primeira água que sai suja, mas de repente, chamávamos de olho de água, uma nascente de água, ela começa a vir água limpa, e vai limpando, e de repente a gente encontra água. Como é bom, irmãos, alguém quando te encontra, neste mundo escuro, neste mundo tenebroso, e te encontra como uma fonte, fala contigo, e de ti sai uma palavra de conforto para a vida dela, de ti sai uma palavra de conselho, de ti sai uma palavra que anima, traz ânimo, traz conforto. Por isso que nós temos que cuidar, irmãos, nessa torneira que está aqui na nossa boca, abrir sempre ela com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para não falar o que não convém, irmãos, porque quando nós falamos o que não convém, está aí água suja, água que não é do Senhor, não é água pura, não é água santa, mas é água impura, e a impureza, irmãos, traz tristeza, traz aflição. Agora, quando você fala com uma pessoa que tem uma educação espiritual, foi educado, aprendeu a palavra, você tem prazer, meu querido irmão e irmã, em ouvir aquela pessoa, em dar crédito ao que ele está dizendo, ou ao que ela está falando, dá prazer em ouvir. Outros não, a gente não tem prazer em ouvir. E Pedro estava acompanhando tudo isso, ele acompanhou desde o começo. Ele, João, Tiago, os demais apóstolos, foram acompanhando tudo o que acontecia, ouviram, viram coisas que o mundo glorificava e se alegrava, e ouviam outras coisas que o mundo, as pessoas fugiam tudo, e de repente só ficava eles, só um pequenino rebanho, e o Senhor ainda perguntava: e vocês também não querem ir embora?
não quer ir embora, como se dissesse assim: vocês já entenderam que não tem outro caminho, que não virá outro além de mim. Eu sou o Cristo. Vocês podem ir. Irmos para onde, Senhor? Para onde que nós vamos? Quem disse? Pedro. Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu és a fonte, se só Tu és o caminho, se só Tu tens a palavra da vida eterna, para onde nós iremos? E Pedro foi seguindo. Foi muitas vezes duramente, severamente repreendido pelo Senhor, não é? Quando ele queria dizer assim: mas Senhor, Jesus dizia: eu vou ser entregue, os homens vão ser julgados, vou ser morto. Ia pregando, essa era a mensagem, este era o caminho preparado por Deus para que seu filho Jesus passasse até o Calvário. Mas Pedro diz: não, Senhor, vem cá que eu quero falar contigo, não é bem assim, não fica falando essas coisas, não fica anunciando essas coisas. Por quê, irmãos? Porque ele estava falando, estava saindo água suja da boca dele, água suja. O Senhor não aceitou isso. Pedro chegou a dizer: para trás de mim, Satanás. Aquele que um pouquinho antes tinha dito, quando Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E falou apontando para Pedro, como se ele fosse também parte desse fundamento, que acreditava na palavra. Logo mais ali na frente, aqueles que dizem que foi o fundador da igreja, disse isso para o mestre, para o dono da igreja: eu edificarei a minha igreja. O material que o Senhor trouxe, irmãos, não foi de um outro país, não foi feito nada aqui. O material para construir a igreja veio com ele da glória do Pai, o Todo-Poderoso, e foi visto desde o seu nascimento, desde as profecias, as primeiras profecias se cumprindo naqueles dias. Tudo se cumpria. O ornamento da igreja não é daqui, irmãos. Nós falamos, agora há pouco estava comentando para os irmãos, sobre a nossa organização cristã, mas o ornamento desse organismo divino não é daqui, irmãos. Não é daqui, não tem material nenhum daqui. Nós, para fazer parte desta igreja, nós temos que nos tornar pedras vivas, pedras queimadas pelo fogo divino, para fazer parte desta construção. Temos que nascer de novo para fazer parte desta construção, que é a igreja de Cristo. Irmão, irmã, não digo orgulho, mas tenha um prazer celestial na tua vida, tenha uma alegria divinal em saber que tu faz parte desta construção. Aleluia. Que não teria graça nenhuma se a pedra rejeitada pelos edificadores não estivesse ali na frente, mas a pedra rejeitada pelos edificadores foi a pedra, e é a pedra da esquina, é a cabeça deste corpo, que é eu e você. O Espírito Santo, meus irmãos, se ele não estiver entre nós, não vale a pena nós nos reunir, não vale a pena você gastar tempo de ir e vir, para ouvir, para falar,
para comentar, para tratar dos negócios do nosso Pai. Se o Espírito Santo não estiver junto, o Espírito Santo precisa estar junto nos nossos negócios, estar junto nas nossas noites doloridas, estar junto nos nossos dias felizes, nos nossos dias tristes, estar junto quando estamos ganhando, estar junto quando estamos perdendo. É indispensável a alegria do Espírito na nossa vida. O apóstolo Pedro acompanhou a morte do Senhor. Ele foi incrédulo acerca da ressurreição, mas alguém que estava com eles, alguém que os acompanhava, mulheres, Maria Madalena, uma delas, que não deixou de acreditar. Aquela mulher, irmãos, tem um papel muito importante na vida da igreja, nos seus primeiros dias. Ela foi aquele elo forte desta corrente divinal que não se quebrou. Ela ficou firme ali e disse: não, eu vi ele ressuscitado, ele falou comigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Pedro ia acompanhando tudo. Esses 50 dias, os 40 dias da ressurreição e até a ascensão do Senhor, Pedro eles estavam reunidos, ele e os demais apóstolos. De repente, Tiago, o irmão do Senhor, assume a direção nesse inteirinho. Logo depois assume, mas até ali era Pedro. Pedro era como um líder, organizando tudo. Aí Jesus sobe aos céus, Pedro viu tudo, olhou tudo. Você não viu mais Pedro negar Jesus depois da ressurreição, e Jesus teve contato com eles várias vezes. Depois daquele dia lá no pátio da casa do sumo sacerdote, quando ele negou Jesus 3 vezes, quando Jesus disse: tu vais me negar, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar, ele disse: eu vou contigo até a morte. Veja como nós somos fracos, irmãos. Que voto foi aquele? Que voto de louco. Mas o Senhor conhecia quem era aquele homenzinho, que no meu instante estava pecando, mas já em seguida estava arrependido. A quem dera, irmãos, que nós fôssemos assim. Mesmo nas maiores incredulidades de Pedro, ele tinha um coração ferido. Ferido no bom sentido, ferido pela glória de Deus. Ele viu, entendeu e nunca mais esqueceu. Não. Dizia, mas de repente, depois de negá-lo, Jesus olha para ele, ele olha para Jesus. Jesus não falou nada, só olhou, mas Pedro chorou amargamente. Você já chorou amargamente, minha irmã? Você sabe o que é chorar amargamente? Eu sei, pastor, chorar de raiva de alguém, chorar querendo se vingar de alguém, isso não é amargamente, isso é de ódio. Mas ele chorou amargamente, debulhou-se em lágrimas e saiu. Queridos irmãos, a partir daquele dia, quando Jesus morre e é ressuscitado, Pedro talvez duvidou, mas publicamente ele nunca mais falou, asneira acerca do mestre, mas ficou aguardando. Jesus não curou mais, não ressuscitou nenhum morto depois que ele foi ressuscitado, aqueles 40 dias até sua ascensão ao céu. Não fez mais nada, mas reafirmando as suas promessas, confirmando com eles
eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Porque todo poder agora me é dado no céu e na terra. Todo poder. E eles ficaram aguardando. Agora não era Jesus que tomava a iniciativa dizendo: é no teu nome, ó Pai, ou eu estou pedindo ao Pai. Mas agora, depois deles subir ao céu, Jesus tinha instruído os discípulos dizendo: tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, crendo, vocês vão receber. Agora era a fé que ia entrar em ação. A fé precisa entrar em ação, irmãos, senão nós não vamos agradar a Deus. Não. Se a nossa fé não entrar em ação. Pedro estava junto no dia que prepararam o cenáculo. Aliás, era o lugar onde eles moravam. Estavam reunidos 10 dias. Não era programado, não era uma campanha de 10 dias ou coisa semelhante, mas era 10 dias de espera que poderia chegar a 1000. Mas eu creio que alguém ia ficar ali, não sairia dali. Mas Jesus tinha pressa em visitar a terra. E Pedro, muitas vezes, com certeza, ao ouvir o que Jesus havia dito, Jesus havia dito que havia de mandar do céu o seu Espírito. Eu vou, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, derramarei sobre vós o meu Espírito, vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, e tantas outras promessas mais. Ele vos ajudará, Ele vos consolará. Pedro assentou isso junto com os demais apóstolos que iriam receber estas promessas. Jesus sobe ao céu, e para não deixar dúvida, dois anjos do céu, 2 varões desceram dos céus, especialmente para dar uma notícia, para fazer uma pergunta e com a confirmação. Varões galileus, eram os galileus. Quem sabe Pedro agora nunca mais. Será que vem? Mas ele não comentou, ele só olhou. Mas alguém vê do céu, irmãos, o que nós não falamos, o que nós não comentamos, o que nós não falamos para ninguém, o que nós nunca pregamos, o que eu não pregar hoje à noite, o Espírito Santo pode revelar para você. De repente, desce os 2 varões e fala: varões galileus. Os 2 anjos descem: varões galileus, por que estáis olhando para cima, tão apreensivos? Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, um dia ele voltará. Jesus havia dito para os discípulos, Lucas registrou: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. As últimas palavras do Mestre. Revestidos de poder. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, lá em Atos também está registrado as últimas palavras de Jesus. E no capítulo 2 começa agora uma nova história da igreja. A nova história. De repente, um vento veemente, como nunca tinha se visto, nunca mais se vai ver. Jesus veio, irmãos, o Espírito Santo veio com essa manifestação. Assim como Jesus nasceu naquele dia, e houve uma manifestação de anjos, corais de anjos desceram para cantar. Pessoas de longe eram guiadas por uma estrela para ir até Jesus, para se manifestar ao mundo. Nasceu o vosso Salvador. O velho Simeão pega aquela criancinha no colo para apresentar e diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Não queria dizer que no outro dia ele estava morto,
Mas ele disse: eu estou pronto agora, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meu Deus. Prosseguindo, irmãos, o dia de Pentecostes acontece, o vento toca naquela casa, quase 120 pessoas estavam ainda ali, estavam sentados, cansados, não estavam talvez fazendo barulho, calmos, olhando um para o outro, mas a palavra estava no coração dele, as profecias bíblicas estavam sendo ministradas ali. Irmãos, uma igreja sem palavra, ela morre. A esperança do povo se acaba quando não tem mais a palavra saindo desses púlpitos. Nós precisamos da palavra viva. E de repente, como chama de fogo na cabeça de cada um, é como se os anjos do céu viessem cantando lá no dia do nascimento de Jesus, agora no dia da vinda do Espírito do próprio Jesus. Há uma manifestação clara e evidente aos olhos daqueles que estavam ali, e as pessoas ouviram aquele barulhão, gente falando em línguas, glorificando a Deus. Um homem covarde que nunca tinha se levantado para falar em público, como era o caso do apóstolo Pedro. Para falar com Jesus, ele tinha que chamar Jesus do lado. Para negar Jesus, ele tinha que se enfiar no meio dos incrédulos, dos ímpios. Agora ele em público, mas do lado dele estavam os 11, porque Matias tinha sido já levantado no lugar de Judas que o traiu. Os 11 estavam no lado dele, e ele pregou a mensagem. Aleluia. Agora não mais um homem vazio, mas um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, não troque a alegria do Espírito Santo por nada dessa vida, por favor. Você que tem deixado isso assim, não vou mais ser assim, aquele crente fervoroso, não é? Barulhento. Mas um crente cheio do Espírito Santo, uma irmã cheia do Espírito Santo. Quando o teu filhinho, o teu neto ficar doente em casa, você cheio do Espírito Santo, com fé, uma fé genuína em Cristo Jesus, o médico dos médicos, será que Jesus vai negar a tua fé? Não. Ele vai desprezar a tua fé? Não. Ele vai curar esse enfermo. Ele vai curar este enfermo. Ele vai perdoar aquele que peca e se arrepende. Quando a multidão viu tudo aquilo, milhares foram salvos naquele dia. E eles perguntavam: varões, irmãos, o que faremos? O que nós vamos fazer? O poder do Espírito Santo, irmãos, o brilho do Espírito Santo é que mostra a igreja para o mundo, sabia? Uma igreja sem brilho não tem valor nenhum, pastor Lércio. Ela vai se acabando. Quantos movimentos lindos que nasceram nessa terra, movimentos que eram respeitados por todos, porque lá caía a glória de Deus, lá havia curas divinas, havia profecias, havia palavras sempre pregadas na sua essência, e as pessoas viviam o que pregavam. Mas de repente o Espírito Santo foi se afastando, porque o brilho do mundo começou a entrar. O Senhor não divide a sua casa, não, Ele não divide a morada com ninguém. É dele ou de ninguém, ou é do diabo. Pronto, acabou. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora ele, cheio do Espírito Santo, anuncia o arrependimento e diz: o que é isso que está acontecendo aqui? Cumpre-se aqui a profecia do profeta Joel. Que lindo, irmãos, ter a palavra na mente.
cumpre-se aqui as profecias do profeta Joel. Eu creio que em todos os momentos mais difíceis desse servo do Senhor, lá quando ele desceu tão baixo, que alguém dizia assim: o que ele fez para Jesus, não dá para perdoar. Não, ele fez pior do que Judas, porque Judas não tinha a oportunidade que ele tinha. Judas era mais pequeno do que ele no ministério, mas esse aí, que era o nosso líder, fazer isso aí, ele não tem, não, para ele não. Mas o arrependido, irmãos, se você tiver o que eu chamo sempre de um valor chamado arrependimento na tua mão e apresentar para o Senhor, você pode dizer, ele pode perguntar: o que tu tens para me apresentar, para mim te abençoar? Eu tenho arrependimento, Senhor, e é do profundo do meu coração. Não importa o que tu fez, minha irmã, meu irmão, se tu apresentar esse valor espiritual real de um coração arrependido, o Senhor diz assim: então pega aqui o meu perdão, e daqui o teu arrependimento, que eu entrego para ti o perdão, eu te perdoo. Pedro, cheio do Espírito Santo, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, sejam batizados, nasçam de novo. E naquele dia, aquela multidão, irmão, se converteu, e o Evangelho do Senhor Jesus continuou. Nunca mais vimos, nunca mais encontramos em toda a história de Pedro, dos outros apóstolos, alguém que diga que ele se desviou da fé. Não, prosseguiram. A grande maioria deles, irmãos, até os menos conhecidos nas Escrituras, eu creio que sofreram pela palavra do Senhor. Não temos a história aqui, mas um dia nós vamos encontrar um Levi, nós vamos encontrar os demais, que são poucos comentados aqui, nós vamos encontrar na glória, porque guardaram a palavra. E será, irmãos, que nós nos encontraremos? Será que vamos nos encontrar com aqueles nossos antequeridos que já foram? Se você quiser ter esse encontro, permaneça firme no Senhor, e Ele vai te dar graça e poder, e tu vais vencer toda luta. Fique em pé comigo, irmãos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se a palavra, irmãos, o Espírito Santo, esse ornamento da igreja, que está sendo tão desprezado nesses dias, ele veio, desceu. A igreja não estava mais sozinha, não estava mais desprovida de alimento. A água poderia continuar a ser viva, viva, porque o Espírito Santo está nela. Que não chegue, irmãos, do nosso dia de dizer como Jeremias escreveu no capítulo 8, verso 20: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Querido Deus, Pai de amor, eu creio nas tuas promessas, Senhor, creio no poder da tua vinda, creio no poder da tua vinda, aleluia, creio no poder do arrebatamento, ó Pai. Nós estamos orando a Ti porque confiamos em Ti. Pai querido, ajuda os meus irmãos que amam a Tua palavra. Sim, Pai, que amam a Tua palavra e se deleitam nela. Jesus querido, que todos os dias nós possamos, Senhor, chorar sobre esta palavra, aleluia, louvar e engrandecer o Teu nome, amar-te de todo o nosso coração. Ajuda-nos a guardar, Senhor Jesus,
todas as coisas que nós temos ouvido, que nós temos contemplado aqui nesta terra, aquilo que tem acontecido, Pai, conosco, ó Jesus, principalmente o perdão dos nossos pecados, quando Tu nos lavaste e nos fizeste nascer de novo. Oh, aleluia! Não há coisa mais bela, Senhor, na vida de alguém como nascer de novo, uma nova criatura. Ajuda e guarda os meus irmãos, Senhor, é o pedido do Teu servo. Sim, Jesus, o pedido do Teu amigo desta noite, junto com os meus irmãos, com os Teus amigos, com os Teus servos e servas. Amém e amém. Sente um pouquinho, irmãos, nós vamos ouvir as crianças e já em seguida vamos encerrar o culto.